Bom dia, meus alunos do ensino médio do segundo ano, né? Vamos para os exercícios de termoquímica, né? Os exercícios que eu passei para casa para corrigir. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Primeiro exercício. É dada a reação abaixo. Eu tenho 8 mols de Ga mais 3 mols de Pb3O4, dando 4 mols de Ga2O3, mais 9 mols de Pb. Ele observe a tabela, repara bem. Ele me dá uma tabela com as duas substâncias somente. Por quê? Isso aqui é uma substância simples, porque só tem uma letra maiúscula. Quando ela te fala em entalpia de formação, a entalpia de formação de uma substância simples sempre vai ser zero. Por isso que ele me deu essa aqui, ó, que está aqui embaixo. Tá? Essa substância aqui é essa. Essa substância é composta, tem mais de uma letra maiúscula. Parabéns, que o P é maiúsculo e o O é maiúsculo. Aqui não, só tem uma letra maiúscula. O G é maiúsculo e o A é minúsculo. Então essa aqui é zero, essa aqui tem um valor que está aqui na tabela, né? Que é esse número aqui. Mesma coisa desse lado direito, que são os produtos, né? Eu tenho a entalpia de formação dessa substância que está aqui, ó. Tem um número aqui, né? A entalpia de formação. Já dessa aqui eu não tenho. Por quê? Ela é uma substância simples, tá? Então aqui também é zero. Então eu só tenho esse valor e esse valor, tá? Esse aqui é o produto, esse aqui é o reagente. Então vamos lá. Segundo a equação acima, para a obtenção do Pb sólido, né? Calcule a variação de entalpia na temperatura de 298 Kelvin, tá? O que acontece? Então só vai entrar no cálculo essa substância e essa substância. Então quando ele me dá a entalpia de formação, a variação de entalpia é o ΔH. Variação H é entalpia. Vai ser sempre a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Aqui é produto, P, e R menos o R, que é o reagente. Então o produto é esse cara aqui primeiro. Então aqui vai ficar 4 mols dessa substância. Por isso que aqui ficou, ó, o produto primeiro, 4 vezes o valor desse cara aqui, que é o Ga2O3. O Ga2O3 está aqui, ó. 4 vezes esse número aqui, 2.523,6, está aqui, ó. 4 vezes menos 252, menos 2.523,6. O menos, esse menos é da fórmula. Agora eu vou pegar o reagente é esse cara aqui, né? Então vai ser 3 mols de Pb3O4, aqui o Pb3O4. Então vai ficar 3 vezes esse número aqui, 2.145,8, tá aqui, ó. 3 vezes menos 2.145,8. Agora é só fazer essa conta, para me achar a variação de entalpia. 4 vezes 2.523,6 vai dar menos 10.094,4. Por que aqui ficou mais? Porque aqui é menos, é que o menos do número. Menos com menos fica mais. Então é 3 vezes 2.145,8, que vai dar 6.437,4. Aí faz essa conta, menos 10.094,4 mais 6.437,4 vai dar menos 3.657 kJ vezes mol a menos 1. A unidade está aqui, ó. KJ vezes mol a menos 1. Tá aqui a unidade da minha variação de entalpia. Agora vamos para o segundo. Calcule a variação de entalpia na reação. Tá aqui, ó. 2HF mais I2, dando 2HI mais F2. Considerando as seguintes energias de ligação. Sublinhe isso aqui, energia de ligação. E aqui no primeiro vocês vão sublinhar a entalpia de formação, tá? Cada nomezinho tem um jeito de resolver o exercício. Então, conhecendo as seguintes energias de ligação, sublinha a energia de ligação. Todas nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então, vamos lá. Eu tenho a ligação aqui, ó. Repara bem que aqui não tem sinal. Já no outro tem, né? Menos e menos. Aqui não tem, tá? Quando ele me dá a energia de ligação, eu não dou o sinal do valor de cada substância. E aqui vai entrar todas as substâncias quando é dada a energia de ligação, ó. HF, tá aqui. I2 tá aqui, ó. HI tá aqui, o HI. E finalmente o F2 tá aqui, tá? Tem aqui os valores.
Então, eu vou logo adiantando para vocês, tá? Eu vou fazer primeiro o lado esquerdo da seta e depois o lado direito. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar 2 vezes o HF. O HF é esse número aqui. Então, vai ficar 2 vezes o valor do HF. É 2 vezes esse valor. Então, vai ficar para cá, ó. Então, ó, 2 vezes o HF. Por que é positivo? Porque o lado esquerdo, que são os produtos, elas são reações endotérmicas, então são positivas. E o lado direito são negativas, são reações exotérmicas, tá? Então, de novo, 2 vezes o HF, o HF vale. Então, 2 vezes mais 223,8. Mais, porque aqui tem o mais, ó. Mais o I2. O I2 também está antes da seta, né? Então, também é positivo. Então, mais de novo, esse valor aqui, 69,9. É só repetir porque aqui na frente não tem nada. Foi o que eu coloquei aqui. Ó. 2 vezes mais 223,8 mais 69,9. Esse mais aqui é o mais da reação, não vai esquecer. É esse mais aqui, ó. Né? E o número é positivo, mais 69,9. Agora a setinha, agora esse lado tem que prestar atenção, é negativo. Reações exotérmicas. Então, é 2 vezes o HI. O HI está aqui. Então, é 2 vezes menos, agora é menos, 150,7. Não vai esquecer que esse lado é negativo, tá? Mais, agora o F2. O F2 não tem nada na frente, então também é negativo, né? Então, mais, que é esse mais aqui, menos 94,6. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Botei a setinha para dizer agora que é o lado direito, mais não, desculpa, 2 vezes menos 150,7, mais e o menos 94,6. Não posso esquecer que esse mais aqui é esse mais aqui, tá? E aqui o resultado é negativo. Não apareceu nada porque aqui é 1, tá? Agora vamos fazer as continhas. 2 vezes 223,8 vai dar mais 447,6. Mais com mais é mais, repete 69,9. Agora o lado direito que é negativo. 150,7 negativo vezes 2 dá menos 301,4. Mais com menos dá menos 94,6 que eu vou transferir para cá. Agora eu vou fazer essa soma aqui. Mais 447,6 mais 69,9 vai dar mais 517,5. E aqui, menos 301,4 menos 94,6 vai dar menos 396. Agora a minha variação de entalpia, eu vou pegar esse número aqui que é mais 517,5 e aqui é menos 396. Vai fazer essa continha aqui, vai dar mais, né? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número é 500, é maior que 300, então vai ficar mais e subtrai. Né? Sinais diferentes, subtrai. Mais 121,5 kJ/mol. Essa unidade está aqui. Ó, no próprio exercício, kJ/mol. kJ/mol. Agora o terceiro problema. São dadas as equações termoquímicas. Eu tenho 3 reações. Ó, tá? Essa aqui que tem uma variação de entalpia, a primeira. A segunda também tem uma variação de entalpia. E a terceira que também tem outra variação de entalpia. Ele fala, calcule a variação de entalpia, ΔH, e classifica a reação do ponto de vista termodinâmico, segundo a equação. E eu quero chegar nessa reação. O que acontece? Eu tenho 3 reações e eu vou ter que chegar nessa aqui. O objetivo desse exercício é esse. Esse é chamado a lei de Hess, tá? Então não podemos esquecer, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou pegar o CO. O CO é CO só, hein? É CO. Olha onde está o CO, aqui. Só que aqui, no enunciado, ele me deu depois da seta e aqui ele está antes da seta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou inverter essa reação. O que está depois da seta vai ficar antes da seta e o que está antes da seta vai ficar depois da seta. Então, foi isso que eu fiz aqui na resolução, ó. Outra coisa, desculpa que eu não comentei, aqui tem um 2, aqui não tem, aqui é 1. Então, além de inverter ela, eu vou ter que dividir essa reação por 2, tá? Então, vamos lá, eu vou inverter, ó.
e vou dividir por 2. Ó, tá aqui, ó, CO, ó o CO aqui, tá? E eu vou dividir por 2. 2 dividido por 2, por isso que não apareceu nada aqui na frente. Isso aqui é 1, quando não tem nada é 1. Mas, eu inverti. Esse cara vai estar depois da seta, vai ficar antes da seta. Por que apareceu 1 meio aqui? Porque aqui é 1, não tem nada é 1. 1 dividido, aqui é dividido, tá? 1 dividido por 2 dá 1 meio de O2, tá aqui. Tá? Só invertir e dividir por 2. Agora, setinha, esse cara que está antes da seta vai ficar depois da seta, tá? Só que eu não posso esquecer que também vai ser dividido por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1, por isso que não apareceu nada aqui, ó. Ele estava antes da seta, ficou depois da seta. O raciocínio que eu uso aqui, eu vou usar no valor também. Além de dividir esse número por 2, eu vou ter que trocar o sinal. Por isso que ficou negativo, porque eu inverti a reação, e dividi 566 por 2 dá 283 kJ, tá? Agora, aonde que eu vou agora, né? O H2 a gente pula porque é uma substância simples. Agora eu vou fazer o CS, tá? O CS. O CS tá aqui, ó. Repara bem que aqui ele tá depois da seta e eu quero ele depois da seta também. Então, outra coisa, aqui é 1, aqui é 1. Então, eu só vou repetir essa reação e vai repetir o número. Porque ele está do mesmo lado, ó. Está depois da seta e aqui é 1. Aqui ele está depois da seta também é 1. Então, eu botei aqui, repete, ó, REP. Então, eu repeti essa reação e repete o valor também, que eu só vou repetir. Foi o que eu fiz aqui, ó lá. CO2, setinha, CS mais O2. CS mais O2 e repete o mesmo número, tá aqui repetido. Agora, por último, eu vou ter que ver a fórmula da água aqui, ó. A água tá aqui. Só que aqui ele tá antes da seta. E aqui ele tá depois da seta. Aqui eu tenho 2 mols, aqui eu não tenho, é 1. Então, igual o outro, eu vou ter que inverter. O que está antes da seta vai ficar depois da seta, né? Eu vou ter que inverter, esse aqui vai ficar depois da seta, esse aqui vai ficar antes da seta, é só inverter. E ainda dividir por 2, porque aqui tem um 2 e aqui é o 1. Foi o que eu fiz aqui, ó. Nesse aqui, ó. Repara bem, ó. Tá antes da seta, ficou depois da seta. Eu dividi por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Agora, esse cara que está depois da seta vai ficar antes da seta. Aqui tem um 2. Então, ó, H2 dividido... Aqui, ó. 2 dividido por 2 vai ficar 1. Foi por isso que apareceu 1 aqui. E aqui, não coloca nada quando é 1. E o H2 repete aqui, ó. O H2 eu repeti a substância, né? Só que aqui está depois da seta, eu inverti. Está antes da seta. E para fechar aqui o O2. O O2 depois da seta, aqui ele está antes da seta. Só que aqui não é nada, né? O que acontece aqui, melhor dizendo? Aqui é 1. 1 dividido por 2 vai dar 1 meio. Tá aqui. E finalmente a água. A água aqui está depois da seta, que está antes da seta, que ficou depois. Então eu dividi ela por 2, né? 2 dividido por 2 é 1. Tá aqui, 1. Então o raciocínio que eu vou usar aqui, né? O que vai acontecer? Além de inverter ela, que está mais, vai ficar menos, esse resultado vai ser dividido por 2. Então, 483,6 dividido por 2 vai dar, né, 241,8. Não vai esquecer, tá positivo, fica negativo porque eu inverti a reação. Agora eu vou fazer o somatório para chegar nessa reação que eu quero. O que eu faço aqui, ó? O que está depois da seta e antes da seta a gente subtrai, ó. O CO2, eu cortei esse CO2 com esse CO2. Aqui está depois da seta, aqui está antes da seta. Eu cortei porque aqui é 1, aqui é 1. Então sumiu. Outra coisa que eu fiz aqui, ó. 1 meio de O2 com 1 meio de O2 vai dar 1, né? Então esse 1 meio com esse 1 meio está do mesmo lado. Então somando ele do mesmo lado vai dar 1. Eu cortei com esse O2 aqui que está depois da seta também que é 1. Então cortei esse com esses dois aqui. Agora o que sobrou é o que eu quero aqui em cima. Né? CO, né? Ó, CO mais H2, vamos CS mais H2O, tá?
Agora eu vou fazer essa conta. Olha lá. O que eu fiz aqui? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 283 menos 241,8 dá menos 524,8. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então o sinal é negativo e soma os números. E peguei esse número aqui, mais 393,5 e botei aqui. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. Então aqui o que vai acontecer? Menos 524,8 mais 393,5 subtrai, porque os sinais são diferentes. Subtrai. E conserva o sinal do maior número. 500 é maior que 300, então ficou menos e subtrai. 131,3 kJ. Agora, ele mandou classificar do ponto de vista termodinâmico. É só olhar o sinal. Como o sinal aqui é negativo, né, o ΔH é negativo, a reação é exotérmica. Né? Se fosse positivo, seria endotérmica. Como ela é exotérmica, ela libera calor. Se fosse endotérmica, se fosse positivo, ela absorveria calor. Tá? Agora, o próximo e o último exemplo. Número 4. Dada a reação, né? Aqui. Dada a reação, tá aqui. É esse aqui, ó. Dada a reação abaixo, 6 CO2 mais 3 de H2O vai dar 6H6 mais 15,5 de O2. Tá? Ele me deu essa reação. Consideradas as entalpias de reações abaixo, a energia na reação de 234 gramas de benzeno. O benzeno é essa fórmula aqui, é o C6H6. É essa substância aqui, ó, C6H6. Dado massa molar do benzeno, um mol do benzeno, 78 gramas. Aí o que ele fez? Entalpias de reação em kcal por mol. Isso aqui é só unidade, quilocalorias por mol, tá? Aí o que acontece? Eu te dei a primeira reação com valor de entalpia, a segunda reação com outro valor de entalpia e a última reação com outro valor de entalpia. É parecido com aquele exercício que eu fiz agora. Eu tenho 3 reações, eu tenho que chegar nessa. A princípio é a mesma coisa, tá? Então vamos fazer por parte, né? Eu vou ver primeiro o CO2, ó. Sempre da esquerda para a direita, é uma substância composta. O CO2 está aqui, ó. Repara bem que ele está do mesmo lado. Aqui ele está antes da seta, a seta está aqui, ó. E aqui eu quero ele antes da seta mesmo. Só que tem um detalhe. Aqui tem um 6. Aqui é um 1. Então eu vou ter que multiplicar ela todinha por 6. Vai ter que aparecer um 6 aqui, um 6 aqui e um 6 aqui na frente da substância, dessa substância. E esse resultado vai ser multiplicado por 6. Foi o que eu fiz aqui, ó. Botei um 6 aqui, um 6 na frente do C e um 6 na frente do O2 aqui. E esse resultado foi multiplicado por 6. Então, mais 393,5 vezes 6 vai dar esse número aqui, mais 2.361. Tá? Isso aqui é a unidade. Agora, o segundo. O segundo é a água. A água aqui, ó. Aqui eu tenho antes da seta água com 3 mols. A água está do mesmo lado aqui, ó. Mesmo lado. Só que aqui é 1 mol. Não é isso? Então vou ter que multiplicar ela toda por 3. Vai ter que aparecer um 3 aqui, um 3 aqui. E aqui vai ficar 3 em cima e um 2 embaixo. 3 vezes 1, 3 sobre 2. Foi o que eu fiz aqui, ó. Um 3 aqui, ó. Né? Tá antes da seta, como tá aqui, né? Um 3 aqui. Apareceu um 3 aqui. E um 3 meios aqui, ó. 3 em cima e o 2 embaixo. Então eu multipliquei ela por 3. Então, esse resultado vai ser multiplicado por 3. Então, mais 285,8 vezes 3 vai dar mais 857,4. E essa aqui é a unidade kcal por mol. E, finalmente, esse C6H6. O C6H6, ele está aqui na primeira, ó. Só que tem um detalhe, aqui é 1. Aqui é 1, aqui é 1, beleza, não vai alterar nada. Só que aqui tem outro detalhe, olha só. Aqui ele está depois da seta, aqui ele está antes. Então eu vou ter que inverter, né?
o que eu vou ter que botar ele antes da seta. Então esse cara aqui que está depois da seta, esses dois, vai ficar antes da seta, né? E esse que está antes da seta vai ficar depois da seta. Foi o que eu fiz aqui, ó. Ó. Aqui. Cadê ele? Ó, ele tá depois da seta, ele vai ficar antes. Ele tá aqui, ó. C6H6, né? Ele tá aqui, ó, depois da seta. Né? Aqui ele tá depois da seta. Aqui ele tá antes. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que botar, né? E me deu um branco aqui. Pera aí, turma. Aqui ele tá depois da seta e aqui ele tá antes, né? Então o que vai acontecer? Eu vou ter que, né? O que eu vou ter que fazer? Inverter essa reação. Então o que acontece? De novo, ele aqui tá depois da seta, aqui ele tá antes. Então esse cara que tá depois da seta vai ficar antes. Tá aqui, ó. Ah, voltou, ó. 6C grafite mais 3H2. Ele está depois da seta, ficou antes. E ele que está antes da seta, vai ficar depois da seta, tá bom? Agora eu vou fazer o somatório. Então, voltando aqui, né, que deu uma quebrada. Esse cara está depois da seta, ele está aqui, ó, antes da seta. Então, vai ter que inverter isso aqui. Ele está antes da seta, vai ficar depois da seta, e o que está depois da seta vai ficar antes da seta. Foi o que foi feito aqui, ó. Esses dois caras aqui tá depois da seta. 6C, grafite, mais 3H2, depois da seta. Ele ficou antes, ó, né? E a setinha, o C6H6 está antes da seta, vai ficar depois, porque eu quero ele depois, como tá aqui, ó, do lado direito da seta. Agora, vou fazer o somatório. O que eu vou fazer, ó? Eu cortei o 6C grafite com 6C grafite. Cortei o 3H, porque está depois da seta e aqui é antes da seta. Mesma coisa o H2. O 3H2 aqui está depois da seta, aqui está antes, né? Agora, outra coisa, né? Vamos fazer, olha só. Eu repeti, agora eu vou chegar nessa equação aqui. Como é que eu vou chegar? Ó? 6CO2 está aqui, 3 de H2O está aqui, antes da seta, é o que está aqui, ó. Agora, sobrou aqui, o C6H6 está aqui. Agora, como é que eu vou chegar nesse 15 meios de O2? Repara bem que os oxigênio aqui, eles estão do mesmo lado depois da seta. Eu vou somar 6 mais 3 meios. Como é que eu vou fazer essa conta? Ó? 6 mais 3 meios. Eu vou fazer 6 vezes 2 dá 12, mais 3 dá 15. E repete aqui o denominador 2. Repetindo, 6 vezes 2, 12, mais 3 dá 15. 15 sobre 2, por isso que apareceu 15 sobre 2 de O2. É justamente a reação que eu quero, tá aqui. Aí o valor, né, é só somar esses três números, né, para achar essa entalpia aqui, ó. Mais 2.361, mais 857,4, mais 49, vai dar mais 3.267,4. Então, só que ele quer, não é isso, ele quer o quê? Voltando ao exercício. Ele quer achar, consideradas as entalpias da reação abaixo, a energia na reação de 234 gramas de benzeno, que é o C6H6. Ele me deu a massa molar do benzeno, um mol. A massa molar, 78 gramas. Então, como é que eu faço agora? Eu vou fazer o C6H6 com a energia que eu achei aqui. O C6H6 vale 78, que ele me deu aqui no enunciado. 78. A energia que eu achei no exercício está aqui, ó. 3.267,4, tá aqui. Só que ele quer em 234 gramas. Então, eu botei aqui embaixo dos 78 gramas, 234 gramas. Eu vou achar a energia dele. É só multiplicar cruzado. 78 vezes x dá 78x. 234 vezes esse número grandão aqui, 3.267,4. Tá aqui, ó, 3.267,4 vezes 234. É só multiplicar cruzado. Aí, multipliquei esses dois números aqui, ó, 3.267,4 vezes 234, dá esse número enorme, 764.571,6. E o 78 está multiplicando pelo x, ele passa para baixo dividindo. Então, dividiu esse número grande por 78 aqui, né? Vai dar esse número aqui, 9.802,2 kcal por mol.
Então, turma,